O vídeo de hoje tá sensacional. Olha só, aqui a gente tá conectado no meu servidor, né? Eu tô acessando a minha VPS aqui. Eu não conectei um domínio ainda, então eu tô acessando direto no IP, tá? Mas enfim, esse aqui é meu browser, é meu Google Chrome. Tipo assim, você pode imaginar que a gente tá no site augustogalego.com e a gente tá fazendo um Blue-Green Deployment, em que agora o nosso servidor está servindo o código Green, tá servindo a nossa versão 1. Eu já fiz o deploy para V2, então a gente tem também rodando uma versão Blue. E se eu acessar aqui o meu terminal, ó, e rodar esse comandinho aqui, ó, switch my app blue, eu dou um enter aqui, ó, foi o meu Nginx mudou aqui, e eu dei um F5, né? Aí a gente virou para a versão Blue. Ambas estavam rodando em paralelo. O que acontece aqui é o seguinte, e é isso que a gente vai ver hoje na prática, tá? Eu tenho aqui a minha VPS da HostGator, que é a patrocinadora do vídeo de hoje, tá? A gente vai falar um pouquinho mais deles no futuro. Mas isso funciona também caso você queira ter um servidor próprio, caso você queira fazer isso localmente, tá? Isso funciona em qualquer infraestrutura. Os conceitos que eu vou explicar aqui são generalizáveis, tá? A gente tá usando a HostGator porque eu acho que vale muito a pena, eu acho que tem um custo-benefício muito bom, por isso que eu fechei essa parceria com eles. E aqui, ó, fazendo o nosso desenhozinho, a gente tá aqui, ó, somos esse usuário aqui, eu estou fazendo uma requisição para a minha VPS. Dentro da minha VPS, eu configurei o seguinte, eu configurei uma Nginx, sim, é assim que se pronuncia Nginx, né, não é Nginx ou sei lá. E essa Nginx está agindo, se você entende um pouco de System Design aqui, né, como o meu web server, ou então a gente pode argumentar que isso daqui é um reverse proxy. Na prática, minha Nginx lida com o usuário e faz essa ponte entre o usuário e o servidor de aplicação. Nota, precisa ter outra máquina para isso? Não. Ambos estão rodando aqui na mesma VPS, você pode replicar isso localmente também, né? Essa é a beleza do software moderno. Você não precisa de múltiplas máquinas para replicar isso daqui. Aqui, eu tô rodando a V1 do meu aplicativo, né? Então temos a V1, uma instância tá rodando aqui, e essa instância tem um detalhe aqui, ó. Ela tá rodando no port 3001. Enquanto, por sua vez, a minha V2 aqui, o Blue... tá errado. Perdão, galera, eu confundi. Enfim, tá correto, mas o que você tem que entender é que o correto é que a versão Blue é a que tá live nesse exato momento. Então a Blue tá rodando na 3001, tá? E a Green é a V2, é que tá rodando no 3002. É que, enfim, eu tava nessa demo aqui, eu fiquei trocando Green, Blue, Green, Blue, Green, Blue pra garantir que funcionava, e eu acabei me confundindo em qual era qual. Mas tradicionalmente, quando a gente fala de Blue, Green, na prática não muda nada qual cor é qual, mas enfim. A V1, então, é a versão atual do nosso app, e a V2 é a nova versão do nosso app que foi deployada agora. Então você pode imaginar que isso daqui é tipo assim, commit 3004 na main, e esse aqui de baixo é o commit 3005 na main, tá? Agora, olha só o que tá acontecendo aqui que é bem legal. Eu tenho o meu scriptzinho aqui, né? Que eu posso mudar o app de Blue para Green. E o que esse scriptzinho tá fazendo? Ele tá subindo um e derrubando o outro? Não. Ele tá apenas mudando essa setinha aqui, ó. Ele tá mudando para onde as requisições do usuário vão ser direcionadas. Se vai ser pro Blue ou pro Green. E eu posso ficar mudando de um pro outro. Em teoria, o deploy Blue-Green vai funcionar da seguinte forma, né? Eu vou subir uma instância Green, eu vou testar ali a minha instância Green, ver que tá funcionando e tal, né? Eu, como dev, vou acessar essa porta aqui, ó, eu vou acessar por aqui, que o usuário não tem acesso, e eu vou testar e ver que tá funcionando. Quando eu garantir que tá funcionando, eu vou flipar minha Nginx, vou falar, olha, Nginx, pode mudar o tráfego, tá live, tá tudo certo, tá funcionando, vira o tráfego pra cá e deleta essa instância aqui. Esse é o Blue-Green na prática, e a gente vai ver como fazer isso hoje. Novamente, você pode rodar isso localmente, mas a primeira coisa que eu fiz foi vir aqui no site da HostGator, tá? Que é a patrocinadora do vídeo de hoje, e eu optei aqui por utilizar um servidor de VPS deles. Então eu tô rodando isso no servidor de VPS para simular um ambiente de um aplicativo real, né, como eu faria para servir isso aqui para clientes. Nota que são servidores muito baratos e com uma capacidade muito boa, tá? Os servidores estão localizados no Brasil, então vai ter uma latência boa para você e para os seus clientes. E o custo é muito baixo. Para esse teste, eu tô usando esse menorzinho aqui, ó. Tô usando o menor servidor de todos e funciona. Consegue servir aqui porque eu preciso muito bem. Se eu precisar aumentar depois, é só eu aumentar depois. Agora, claro, tudo que eu vou te ensinar aqui é generalizável. Como eu falei, você pode rodar isso na sua própria máquina, dentro da sua própria casa. Para um serviço de verdade, não acho que isso faz sentido, mas de repente se você estiver só aprendendo, pode ser legal, você começa localmente. Também acho que vale a experiência de subir isso no VPS, né, pra ver como funciona mais próximo do mundo real. E quando você estiver pronto, quando você rodar o seu SaaS próprio, seu site próprio, seus serviços próprios, eu recomendo o VPS aqui da HostGator. Bom, a gente tem um repositório que eu criei especificamente para essa demo aqui, tá? Criei com auxílio de IA e eu vou te mostrar
como isso daqui funciona também. Primeira coisa que a gente quer olhar aqui vai ser, né, o meu source code aqui, e eu quero rodar para ver que isso daqui funciona. Então deixa eu dar um git status, eu tô em main, git checkout, deixa eu dar um green para ir para minha branch green, né? Porque o que eu fiz? Para facilitar o blue e o green, né, você pode ver aqui que eu criei duas branches, eu criei uma branch blue e uma branch green. Então primeiro eu vou garantir que esse servidor aqui faz alguma coisa, né, localmente. Vou dar um npm install, vou dar um npm start aqui passando o host e vamos ver. Aqui ó, localhost 2.3000 serviu o meu green. Deixa eu fechar aqui, dar um git checkout blue e rodar o blue. Dando um enter aqui, serviu o meu blue. Ok, tá tudo funcionando perfeitamente bem localmente, tá? Essa parte do código do servidor eu não vou mostrar, porque, sinceramente, não serviu um arquivo estático, qual que é o interesse disso? Nenhum, né? O nosso primeiro passo, então, é dar um SSH pra VPS. Então, tô aqui na minha VPS, né? Posso dar um ls e ver o que tem aqui. Se você tiver na HostGator, você consegue olhar como faz o acesso ao SSH por aqui, né? Pela plataforma deles. Ou então clicar aqui em abrir o terminal, ambos funcionam. Eu gosto um pouco mais de dar SSH. E aqui dentro, nota, a nossa VPS precisa de umas coisinhas para rodar isso daqui, né? O meu serviço, como você deve ter visto aqui, server.js é Node. Eu vou rodar Node aqui. Então, poderia containerizar, fazer um negócio de Docker e tal? Poderia. Não é o intuito do vídeo de hoje. A gente quer mostrar o Blue-Green aqui. Eu preciso instalar Nginx. Git também, porque eu vou puxar os arquivos para minha VPS dessa maneira, né? É a maneira mais simples, mais tosca de se fazer. Curl e Node, tá bom? Então você tem para cada um desses, você tem um scriptzinho aqui. A gente vai rodar aqui para, enfim, baixar e ver se funciona, ver se tá tudo ok, né? Deixa eu dar aqui o meu Node-v. Nove não existe, né? Node-v pra ver minha versão, ok, versão 20 de Node, tá bom, é o que a gente precisa. Agora, aqui dentro da minha VPS, né, eu vou separar isso, eu tô fazendo tudo de maneira bem simplista, tá? E não automática e manual, porque eu acho que você aprende dessa maneira. Depois você consegue automatizar as coisas e fazer de maneira mais inteligente e, enfim, rodar scripts mais avançados, como uma pipeline no GitHub Actions, por exemplo. Você consegue até pedir pra uma IA te ajudar com isso, tá? Não é muito difícil. Mas aqui eu vou separar umas pastinhas, né? Então vou criar uma pasta que vai ter o meu código blue, vou criar uma pasta que vai ter meu código green, vou criar uma pasta aqui também para Nginx. Então você tem blue, green, releases, shared, vai, cria aí as pastas para Nginx. Vamos dar um add user deploy. Eu já criei o usuário do deploy, tá? Mas enfim, não tem problema, né? Agora a gente vai puxar do GitHub, né? Então, tô aqui. Minha VPS tá nesse estado aqui, né? Tá meio vaziazinha. Eu tenho aqui as pastas vazias, de onde vai ficar o Nginx, de onde vai ficar o Blue e o Green e tal. E o meu código está no GitHub. Eu quero puxar esse código que está no GitHub aqui, né? Código. Pra dentro da minha VPS. Existem algumas maneiras de fazer isso. Eu vou fazer, de repente, da maneira mais tosca possível, que é dando um git clone. A gente pode criar mkg, a gente pode criar um diretório temporário para armazenar isso daqui. Não, agora deu certo. Tá, deixa eu dar um cd aqui para dentro já. Eu posso dar meu git clone aqui, é para funcionar aqui, né? Tá bom. Copia, git clone, cola, e clonou, ls veio tudo. ls, tá, sim. Mas aí clonou já dentro do diretório, né? Então, deixa eu refazer isso daqui. ls, cd blue green. Tá, agora tá tudo certinho então. A gente tem dentro do nosso diretório temporário aqui os nossos arquivos. E agora chegamos numa parte interessante, que é a parte que a gente configura aqui o Nginx. Para essa parte, eu preciso te confessar que eu não sou a melhor pessoa para palestrar sobre isso daqui, porque eu nunca fui um cara de DevOps, eu nunca fui um cara de infra, eu nunca fui um cara que mexe nesse tipo de coisa. Então eu não sou a melhor pessoa para te explicar como que isso daqui funciona. Eu tô fazendo isso basicamente da mesma maneira que você faria isso, que é provavelmente seguir algum tutorial na internet. Mas tá, a gente tem o primeiro script, que é o MyAppStart, que é um script minúsculo aqui para iniciar, né, dependendo da cor que a gente passa aqui, se é blue ou green, iniciar as versões blue ou green do aplicativo. Onde o start de verdade, né, é esse daqui, que bota a aplicação para rodar de fato, tá? Esse myapp.start é apenas para iniciar botar o Node.js ali para rodar, efetivamente. A gente tem o deploy myapp, que, né, a gente dá esse comando passando o blue ou green. Inclusive, se você quiser esse repositório, vai ter um link para ele na descrição do vídeo, tá? E aí você tem o port específico aqui, né? Que o port do Blue é o 301, caso contrário é 3002. Um pouquinho de ferramental aqui para identificar o que tá rodando, né? Qual que é a cor oposta e tal, para não dar conflito. Um echo para dizer que foi ativado, vai rodar no port tal e tal. Depois ele faz uns health checks e
em resumo, é isso, tá? Isso aqui é pra fazer um deploy e pra lançar um num port e outro no outro, dependendo de qual cor você quer fazer o deploy. Você tem o switch, que é pra virar o tráfego pra um lado ou pro outro. São tudo comandos simples que a gente vai executar na nossa máquina, tá? Pra fazer a Nginx, enfim, pra alterar ali a configuração da Nginx, em resumo. Então, na prática, tá tudo acontecendo aqui, dentro da nossa VPS, com uma sequência de scriptzinhos bash, que a gente vai rodando eles sequencialmente, ou você pode configurar uma pipeline para rodar esses scriptzinhos. No nosso caso, a gente vai acabar rodando esses scripts manualmente, né? E os scripts são, em resumo, né? Ou para configurar a nossa Nginx, ou para deployar o green ou o blue, ou, né, para fazer a troca aqui do tráfego do green pro blue, ou do blue pro green. Então, temos todos esses scripts, eu vou instalar todos esses scripts. Tipo, você vai dar um install em cada um desses scripts, né? Para eu poder de fato utilizar eles aqui. Talvez não necessariamente precisaria disso, né? Você pode só executar os scripts, mas enfim, que estão instalados. Você tem também o blue e o green env, as variáveis de ambiente aqui. Dependendo da forma que você vai fazer, você não precisa disso, né? Você pode só fazer o deploy e virar, você não precisa dessas variáveis de ambiente. Você pode fazer tudo via script, mas enfim, é mais uma forma aqui, né? Então instalamos ali as variáveis de ambiente, deixa eu dar um clear. Agora a gente instala o systemd service. Você vê, estamos instalando um monte de coisa aqui. O systemd vai facilitar a administração do nosso servidor aqui. De novo, eu não sou expert nisso daqui, tá? Agora, a gente tem essas configuraçõezinhas aqui da Nginx, tá? São configurações super simples, a única coisa que muda no green e no blue é o port mesmo. Você vê que tem bastante redundância nesse port, né? Se alguma dessas peças, enfim, se a gente não fizer uma dessas peças, provavelmente não vai ter problema, porque a gente tá passando esses números de port em todos os lugares. E é isso, uma configuraçãozinha aqui padrão de Nginx, nada de demais, e nada que eu saiba explicar profundamente também, porque, novamente, eu não sou um grande entendedor de Nginx. Instala isso aí, instala esses arquivinhos, e agora vamos ver se tá funcionando. Vamos dar um deploy my app main e ver se funciona, tá? Parece que o nosso scriptzinho tá deployando e deu um connection refused. Não, mas deu certo. Tá deployado. Vamos tentar então fazer o seguinte: deploy my app blue, parece que foi. Você pode ver, aqui eu dei um deploy no green também, e a gente pode rodar e ver que tem coisas rodando, né? No 3002 e no 3001. Ó, então a gente tem no port 80 o nosso Nginx rodando, no 3002 temos o nosso Node, e no 3001 temos o nosso Node também. O que configura isso daqui, né? Ambos estão sim rodando dentro da mesma máquina em paralelo, e só o que tá mudando é para onde tá indo o tráfego. De modo que, você dá um switch aqui, switch my app, vamos pro green. Que linda gambiarra que eu fiz. Durante algum momento do deploy, a branch green, que eu dei o nome de green pra branch, né? Porque, enfim, geralmente você não faz um deploy assim. Tipo, geralmente você não muda o seu aplicativo inteiro pra azul pra fazer o deploy da branch blue. Mas a branch green, eu fiz o deploy como sendo a V1, né? Como sendo a blue no nosso green blue. Então, olha que legal, né? A minha V1 aqui, eu inteligentemente deployei o código da minha branch green, porque, enfim, são duas branches distintas, né? Você pode diferenciar como você quiser qual que é a V1 e qual que é a V2. Eu muito inteligentemente fiz esse troca-troca aqui. Ah, que vídeo de maluco, mano. Vamos lá, vamos trocar pra Blue então. Enfim, aí eu dou um enter aqui e aqui mudou pra versão Blue do nosso aplicativo, que em teoria é a V1, né, é a versão antiga, é a versão que já está live no momento, que por acaso é a branch green. E se eu mudar para a versão green do nosso aplicativo, que é a V2, que é a nova versão, eu por acaso vou para blue. É isso. Que explicação. Que explicação tenebrosa, mano. Meu Deus do céu, que vídeo horrível. Nem precisa dar like nisso aqui não, tá? O que a gente viu aqui? Bom, que fazer um deploy desses manual não é tão difícil. Com assim, 4 scripts que você acha por aí. Você consegue fazer esse deploy tranquilo, tudo dentro da mesma máquina. A gente falou um pouco sobre Nginx, sobre reverse proxy, sobre rodar instâncias diferentes dentro da mesma VPS. Acho que é um conteúdo legal esse aprendizado. A parte que a gente focou menos foi os pormenores, foi o código, porque primeiro eu acho isso menos relevante nos dias de hoje. Eu, não quero ficar falando sobre minúcias de código aqui, ainda mais um negócio que eu não entendo profundamente, acho que não faz sentido. Segundo, que eu acho que o importante aqui mesmo é esse conhecimento aqui, né? Essa compreensão aqui, entender que os trade-offs e tal. Entender que, claro, também é possível a gente jogar isso daqui para servidores diferentes, para rodar em outras máquinas. A gente tem uma máquina específica para o nosso Nginx, é possível. Todo esse tipo de coisa é possível. E tá cada vez mais fácil fazer isso, né? Principalmente com IA. E você vê, eu fiz com relativa
relativa tranquilidade, só pra te dar um gostinho de como isso daqui funciona, mesmo sem ser um grande expert, né? Nossa, muito longe disso, posso ter cometido um erro aqui dentro, mas pro nosso propósito de explicar como é que funciona e dar segmento da última aula que a gente falou de tipos de deploys, acho que isso aqui funciona bem, tá bom? Valeu, pessoal!